Boa tarde, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson e a aula de hoje é de História. Nós vamos dar continuidade à discussão sobre alguns aspectos da cultura brasileira. Lembrando que a nossa discussão ela está se regendo pelo tripé que forma a nossa sociedade brasileira: os indígenas, os portugueses e os africanos. Na aula passada nós discutimos sobre alguns aspectos da cultura indígena, hoje nós discutiremos sobre a cultura africana. Para dar suporte à nossa discussão de hoje, vocês podem pegar os livros de história na página 57, né? O primeiro ponto que vocês precisam ter em mente é que a cultura africana é uma cultura muito rica e diversificada. E quando eu me refiro à sua diversidade, eu me refiro ao fato da extensão do território africano. Então, para cada região da África, alguns aspectos culturais eles se diferenciavam, quanto à questão da religião, quanto à questão das moradias, da alimentação, né, das relações familiares. Isso se deve às influências que eles receberam ao longo de sua história. Então, algumas regiões da África receberam uma influência maior ali da região da Ásia. Outras regiões receberam uma influência maior da Europa. E isso fez com que os povos eles absorvessem ao longo dos séculos essas características bem próprias. Então, a primeira questão a se entender é em relação às funções de cada membro da família. Qual era a função do homem, da mulher e dos filhos? Então, lá na página 57, no segundo parágrafo, vai dizer que o pai, ele era responsável por defender a família pela caça, pelo cuidado do animal e pelas construções. Essa era a responsabilidade específica do homem. A mulher, por sua vez, ela era responsável geralmente pelo trabalho agrícola. E se você observar, baseado na aula da semana passada, isso vai um pouco de encontro à questão também cultural indígena aqui do Brasil. A criança, por sua vez, ela era dividida em dois períodos da sua infância. A primeira infância era um período de aprendizagem, onde ela acompanhava os membros da família e aprendia os ofícios diários. A segunda etapa da sua infância, que já estava entrando ali no período da puberdade, ela era afastada do convívio diário da família e começava a aprender sobre as tradições, né, ali da sua comunidade. Um ponto importante é que as relações familiares, ela não se davam do jeito que nós conhecemos aqui no Brasil. Por exemplo, só era considerado da família em algumas regiões da África os filhos só em relação à parte da família paterna. Então, todo mundo da família materna não era considerado família. Agora, da parte paterna, sim. Já em uma outra região, era o contrário. Só era considerado família as pessoas que faziam parte da família da mãe, a família materna. E isso, como eu acabei de dizer, se diferencia muito da nossa sociedade, principalmente, especificamente, aqui no Brasil. Um outro ponto interessante é que alguns povos africanos, eles ainda mantinham a tradição nômade, né, mudando de um lugar para o outro segundo as necessidades dos recursos naturais. E é interessante deixar essa observação registrada porque eles já dominavam a agricultura. E por dominar a agricultura, eles já poderiam ter adotado uma postura mais sedentária. A questão da produção dos alimentos ajudava com que eles pudessem ser sedentários, mas eles, em alguns casos, observe o que eu estou dizendo, não eram todos os povos, eram alguns povos. Eles mantinham essa tradição nômade. Um outro ponto interessante, já na página 59, a observar, refere-se à questão das construções. As construções africanas, elas tanto podem ser levadas em consideração as que foram feitas no Brasil, e aí você tem essa influência até os nossos dias de hoje, que são as casas feitas de pau a pique, como as construções literalmente lá da África, né? Que receberam a influência, uma parte da Europa e outra ficou mais intacta. Então a parte
que recebeu a influência da Europa, por exemplo, foram casas feitas de tijolos, de pedras, né? Já no caso da parte mais ao sul, que não receberam tanta influência europeia, foram casas feitas de barro, madeira e folhas de árvore. Então, observe que há uma diferença bem significativa. Vocês devem realizar a leitura do texto. Só são 3 páginas. Páginas 57, 58 e 59. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocar nos comentários que nós vamos esclarecer. Também façam as perguntas referentes às 3 páginas e possivelmente nós iremos colocar algum complemento ou nos comentários ou na descrição do vídeo, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula de História. Tchau, tchau!